Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Autoestima. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiência, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no caminho do progresso. André Luiz. Quando nos defrontamos com os nossos erros, limitações e fracassos, nós tendemos a rebaixar os níveis de nossa autoestima, com graves prejuízos para a nossa vida. O cultivo do desprezo por si mesmo pode ser comparado a esses vírus que atacam nossos computadores, desconfigurando o sistema operacional. É como se perdêssemos o foco da nossa imagem verdadeira, que é a de Filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, e passássemos a nos enxergar como uma pessoa incapaz, medíocre, sem nenhum valor, enfim, muito diferente de como Deus nos criou. André Luiz, na qualidade de médico espiritual, tenta corrigir essa distorção de nossa percepção a nos afirmar que somos criações divinas. Você é criação de Deus. Diga aí e sinta isso todas as vezes em que se sentir desvalorizado, desmotivado, doente e abatido. Não se identifique com os seus insucessos. Você não é um fracassado. Apenas ainda não descobriu a maneira correta de chegar ao êxito. Não é errado errar. Sem o erro não se aprende o caminho de acerto. Somos espíritos no caminho do progresso, isto é, ainda não estamos no topo da evolução. Aliás, falta muito a chegar lá. Isso quer dizer que precisamos lidar com o nosso perfeccionismo, vencê-lo, domá-lo, pois todo perfeccionista se exige mais do que é capaz de dar e sofre muito por isso. Sem nos acomodarmos em nossas quedas, vamos avançando pouco a pouco rumo à própria evolução. Estamos todos a caminho da luz, e quem está a caminho não para de andar depois de levar algum tombo. Pare de falar mal de si mesmo. Pare de se criticar. Agindo assim, você somente atrairá maiores problemas em seu caminho. Saia dessa negatividade o quanto antes. Faça logo algo de bom por si mesmo. E isso pode ocorrer agora mesmo, por meio de um olhar de bondade e de uma palavra de estímulo para você. É assim que Deus lida com você. Não olhe tanto para a sua sombra. Mire em direção à luz. Essa página traz para a gente um ensinamento, sobre a nossa autoestima, sobre o quanto é importante a gente manter a nossa autoestima elevada. Porque não é vaidade que ele está falando, ele está falando de você não se cobrar demais. Errar, todos nós vamos errar em todos os momentos. Nós ainda somos extremamente imperfeitos, nós estamos longe de ser espíritos perfeitos. Então, a gente vai tropeçar, a gente vai falar uma coisa que depois a gente vai se arrepender. A gente vai ofender alguém, depois vai pensar e falar assim, nossa, por que eu fiz isso? O fato da gente estar estudando, de a gente estar buscando, não quer dizer que nós somos perfeitos. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a evolução, ela é um processo, ela não acontece do dia para a noite. Então a gente não pode cobrar de nós mesmos a perfeição. Os erros fazem com que a gente aprenda. Ninguém nasce acertando. Uma criança não começa a andar de engatinhar para andar. Ela vai aos poucos segurando até conseguir firmar a perninha, até conseguir andar, se equilibrar. É a mesma coisa somos nós. Nós não vamos sair de espíritos imperfeitos e transformar em espíritos perfeitos do nada. É um processo.
é de pouquinho em pouquinho. E quando a gente erra, o mais importante é que a gente tenha consciência do erro para que a gente não repita o erro, mas é não ficar remoendo a nossa falha. Se a gente fez o mal a alguém, nós precisamos desenvolver a capacidade de pedir perdão, de ter humildade para ir lá e pedir perdão. Ah, mas a pessoa não quer me perdoar. Tudo bem, você fez sua parte. E agora, a partir de agora, a gente vai ficar atento para não cometer o mesmo erro com essa pessoa ou com outra. Mas é não ficar se achando a pior pessoa do mundo porque cometeu aquela falha. É ter a certeza de que nós somos filhos de Deus. Deus não criaria nenhum filho que fosse incapaz de se tornar melhor, que fosse incapaz de se superar, de passar pelos seus obstáculos, de conquistar mais valores morais. Se nós somos obras de Deus, Ele não faria nada imperfeito ao ponto de não conseguir evoluir. Só é que a caminhada é nossa. Depende de quanto a gente vai se dedicar para a nossa evolução. Se eu realmente quiser evoluir e tiver isso com foco, eu vou estar mais atenta aos meus erros para que eu possa corrigir. E aí, aos pouquinhos, a gente vai caminhando. Então, a gente precisa ter caridade com a gente mesmo. De entender, dessa vez eu vacilei, mas na próxima eu não vou fazer mais isso. Eu vou corrigir essa falha que eu tive com essa pessoa, mas se não der, não faço mais com ninguém. Mas é não ficar remoendo as nossas falhas, porque a partir do momento que eu fico remoendo aquilo que eu errei, eu abaixo meu padrão vibratório. Então eu permito que espíritos que às vezes estão querendo ali me influenciar para fazer coisas, para me tirar do caminho do bem, eles encontrem ali uma brecha, porque o meu padrão vibratório está muito baixo, está no mesmo nível. E aí cria uma sintonia. Eu posso entrar numa depressão, e aí eu começo a não ter energia, não ter ânimo para caminhar. Então eu começo a desenvolver doenças no meu organismo, que é meu instrumento de trabalho. Tudo isso porque a gente começa a se culpar, a gente começa a não aceitar o nosso erro. Então é muito perigoso quando a gente se cobra demais. Não podemos cobrar a perfeição de seres imperfeitos. Não é coerente a gente querer que a gente não erre. A partir do momento que eu não sou perfeita, eu vou errar. O importante é o quanto eu quero melhorar, o quanto eu quero que eu veja o meu erro, eu percebo o meu erro e eu estou disposta a não cometê-lo mais. Eu peço ajuda para ter força, para ter sabedoria, para superar aquela dificuldade minha. Deus vê a nossa intenção, a nossa vontade, o quanto que a gente está disposto a evoluir. Por mais que a gente ainda não consiga fazer tudo como exemplo de Jesus, porque ainda não é possível devido ao grau de evolução nosso. Mas o que importa é o quanto eu quero ser melhor, o quanto eu me dedico a isso. Por mais que por várias vezes eu ainda vou tropeçar, ainda vou falhar, meu orgulho ainda vai falar mais alto em alguns momentos, meu egoísmo vai falar mais alto em alguns momentos, porque tudo isso está dentro de mim ainda por eu ser imperfeito. Eu não consegui tirar ainda esses sentimentos ruins que eu trago de existências passadas, que estão muito fortes ainda em mim. Mas eu consigo trabalhar para diminuindo aos poucos esses sentimentos e transformando eles em sentimentos bons. Em deixando de fazer o mal e fazendo o bem. Em me ocupando com coisas boas. E deixando de me ocupar com coisas ruins.
Então é um processo e um processo precisa ser respeitado. Então a gente não pode se torturar, se perseguir, se desiludir pelo fato da gente ainda errar. A gente não pode ter aquela visão, nossa, mas eu tenho não sei quantos anos de doutrina espírita, já li não sei quantos livros, já passei por não sei quantos cursos e eu ainda cometo erro, eu vou desistir, eu sou muito imperfeito. Esse pensamento nunca pode vir na nossa mente. Porque se a gente está ali tentando, pelo menos a gente está com a mente focada no nosso desenvolvimento, por mais que às vezes a gente erre. Então, que possamos ter muita caridade com a gente mesmo. A caridade ela tem que começar com a gente, é o amor próprio. Não dá para eu amar meu próximo se eu não me amar primeiro. Então eu preciso me aceitar com as minhas imperfeições, com as minhas falhas e me conhecer aonde eu preciso melhorar, porque ali vai ser um processo que eu vou aos pouquinhos conquistando essa melhoria. Então, que todos nós possamos olhar com carinho para nós mesmos e focar na nossa evolução, entendendo que os obstáculos vão surgir, que os tropeços vão acontecer, mas que a gente vai levantar e vai continuar caminhando. Um grande abraço a todos e até a próxima.